Agora, usando aquelas regras que a gente já passou, todas as regras, inclusive a de quociente, do produto, cadeia, vamos começar a fazer uma série de exercícios e dentro desses exercícios, conforme vão surgindo alguma possível dúvida, eu vou explicando. Tá? Então veja, primeiro exercício, f de x e elevado a 5x. Esse e elevado a 5x, o 5x não é um x simples, não é um único x. Portanto, tem uma função dentro de outra função. Então, eu sou remetido à regra da cadeia. Tá? Aí, veja só, a minha f' vai ficar o quê? A derivada desse conjunto é ele próprio, porque é o e elevado. Agora, vezes a derivada da partezinha do 5x. Então, vai ficar e elevado a 5x vezes 5. Ou, esse 5 passa aqui para frente sem problema algum. Um outro exemplo. F de x igual a ln de 3x à quarta. De novo, aqui se manifesta a regra da cadeia. Ah, mas como é que eu sei quando é um... É só exercício, é só bastante estudo, fazendo muita coisa para começar a perceber quando se encaixa uma regra ou outra, tá? Isso vem com o tempo. Veja, então ln de 3x à quarta. Por causa do ln, a derivada do logaritmando é 1 sobre 3x à quarta. Agora, vezes a derivada do logaritmando, que dá 12x ao cubo. Aqui eu poderia parar, aqui já fiz a derivada. Só que isso está tão evidente que, veja, 12x ao cubo sobre 3x à quarta. Aí o 12 por 3 dá 4, e aqui, no conflito entre x à terceira e x à quarta, o x à 4 ganha de 1, mas ele fica embaixo. Eu poderia escrever isso de uma outra forma. Eu poderia, se quisesse, escrever 4x a menos 1. Quer dizer, subindo o x embaixo está 1 positivo, quando ele sobe como numerador, ele fica negativo. Mas veja, vai depender da demanda do exercício, né? Tanto isso quanto isso estaria certo. Qual que é o mais certo? Não tem, vai depender do que você está fazendo na hora, né? Mais um exemplo. Aqui, f de x é igual a 5x à terceira seno de x. Veja, como eu já usei a letra f para separar as duas funçõezinhas, eu uso g. Eu não posso usar o f de novo, que vai me confundir. Aí eu pego qualquer outra letra, tem tantas, tá? Eu peguei a t. Então, veja, essa primeira é a g, essa segunda é a t. Aí eu tenho que fazer a minha tabelinha. Eu já tenho a g' é a derivada, tá? Eu tenho a t' é a derivada. Aí eu vou jogar naquela fórmula que eu não vou reproduzir aqui, mas que é o seguinte: a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então aqui eu tenho tabelado o valor, só colocar. E veja, não dá para fazer muita coisa, dá para colocar o 5 em evidência, tá? Dá, mas vamos parar aqui, nós estamos fazendo derivação e não o cálculo algébrico até o final. Porque dependendo do que você quer, se é um problema de física, se é um problema de química, de economia e tal, você vai dar um tratamento em função do que você está pretendendo obter. Mas no nosso caso é simplesmente derivação, tá? Pegar mais um exemplo. Aqui, f de x cosseno de 5x à quarta. Tá. Por causa do cosseno, a derivada é menos seno. Lembra da regra, né? Derivada de menos seno de 5x à quarta, que é o argumento do cosseno, no original, vezes a derivada do argumento, que é 4 vezes 5, 20, x à terceira. De novo, aqui sim é recomendável fazer isso. Para evitar que esse fique muito próximo, que você incorra no risco de fazer 5 vezes 20 com x à sétima, que não pode, você passa esse lá para frente. Aí ele vai encontrar o sinal de menos, vai ficar menos
20x à terceira vezes seno de 5x à quarta. Simplesmente. Até aqui é necessário fazer para não haver confusão, né? Outro exemplo. Veja, eu tenho aqui uma função ln do seno de x à terceira. Aí é uma regra da cadeia, existe um encadeamento de derivadas. Aí eu vou fazer, por causa do ln, a derivada é 1 sobre a coisa, sobre o logaritmando, que é seno de x à terceira. Agora, por causa do seno, a derivada é cosseno. E por causa do x à terceira, a derivada é 3x quadrado. Isso tudo junto e multiplicando. Só que aqui é uma questão de... Existem, como essas derivadas ou essas funções são da vertente da trigonometria, a gente tem que, às vezes, ir um pouquinho além da derivada, fazer um tratamento algébrico um pouco mais sofisticado. Já vou explicar o porquê. Quando eu multiplico isso aqui, vai fazer esse 3x quadrado, vai lá para frente, e fica cosseno de x ao cubo sobre seno de x ao cubo. Acontece que cosseno sobre seno é tangente. Tá? Ah, mas como é que eu sei? Outras fórmulas que eu já vou explicar. Tá? Então, quando é uma coisa tão evidente, aliás, cosseno sobre seno é cotangente. Quando é uma coisa tão evidente, eu preciso fazer. Eu não poderia deixar desse jeito aqui. Aí, o que eu fiz? Eu vou colocar aqui para vocês uma tabelinha das principais ou das relações trigonométricas evidentes, que quando numa derivação cair em algum desses casos, eu sou obrigado a usar a fórmula. Então, veja, a primeira que vocês têm que memorizar é que seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é 1. Tá? Isso é uma regra fundamental, né? Tangente de x é seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno, é o inverso. Eu posso dizer que cotangente e tangente são inversas uma da outra. Por isso que até tem esse nome de co, tá? Quer dizer, é o contrário, tá? Muito bem, cosseno sobre seno é cotangente. Mais uma, existe uma outra função chamada secante. Secante de x é 1 sobre cosseno. E cossecante de x é 1 sobre seno. Uma forma de não esquecer isso é perceber o seguinte: secante, cossecante, seno e cosseno, está tudo ali junto. Para você diferenciar, simples, começa com S, a outra só pode começar com C. Começa com C, a outra só pode começar com S. Então não tem como você errar. Ah, será que secante é 1 sobre seno, 1 sobre cosseno? Simples, faz essa inversão das letras, aí você não esquece. Tá? E mais um detalhezinho importante, então essas funçõezinhas aqui precisam ser decoradas, mais um para o pacote da decoreba. Tá? Agora veja, mais uma coisa que eu quero evidenciar aqui. Ó, seno quadrado de x é diferente de seno de x quadrado. Seno quadrado é pegar o seno e fazer o quadrado dele, o valor do seno. Agora, seno de x quadrado é pegar o argumento, ou mais comumente o ângulo, e quadruplicar ele, tá? Quadruplicar não, mas elevar ao quadrado, tá? Então, veja, cuidado que seno quadrado de x é diferente de seno de x ao quadrado. Tá? Não pode confundir esse tipo de coisa. Então, esses foram alguns exercícios um pouco mais sofisticados e eu vou colocar mais alguns para a gente evidenciar todas essas regras.